E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos tratar um pouco deste assunto. A igreja alguma vez proibiu a leitura da Bíblia? Vamos tratar desse assunto nesse vídeo. Sempre tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. A gente tem que se questionar o porquê das coisas. A igreja proibiu ler as Sagradas Escrituras alguma vez? Devemos ter um senso crítico. Se isso aconteceu, que não aconteceu, mas deve ter esse senso crítico de perguntar se ela proibiu, por qual motivo? E como fez? Como que ela fez e por qual motivo ela fez isso? Entende? Tem que ter esse senso crítico, que às vezes o protestante chega e diz, olha, a igreja fez isso. E a pessoa já se rende, não questiona, não tem esse senso crítico de perguntar, mas será se foi assim mesmo? Vamos verificar no contexto da história. A Bíblia, meus irmãos, pode-se dizer que é um livro extremamente perigoso se a pessoa não souber usar. É uma arma. Santo Agostinho chega a dizer que a letra do Evangelho também mata. Se faltar a graça interior da fé que cura. Veja, a letra do Evangelho também mata se faltar a graça interior da fé que cura. Então não é só ter uma Bíblia na mão. Hoje a gente vê na sociedade pessoas completamente desnorteadas. A gente vê pessoas com uma Bíblia na mão, nas praças públicas, falando palavrões e sendo filmado, sendo aplaudido, xingando um e outro. Ou seja, pegou aquilo que é sagrado e fica com aquela Bíblia na mão o dia inteiro. Tem aí nas redes sociais, de pessoas com vídeo, com a Bíblia na mão o dia inteiro, falando palavrões e sendo aplaudido por alguns. Banalizaram aquela coisa sagrada. E lembra do que Jesus Cristo falou? Não jogue, não dê as coisas santas aos cães. Não jogue as suas pérolas aos porcos, porque eles vão despedaçar e vão se voltar contra vocês. Olha só que interessante. Então é importante a gente entender o contexto da história. Não é a Bíblia é sagrada. É ou não é? A Bíblia é a palavra de Deus, é algo sagrado. Por isso que está escrito Bíblia sagrada. Você pega o que é sagrado e joga aos porcos? E joga no lixo? Quer dizer, que joga aos cães? Veja só, meu irmão, que coisa triste que a gente vê as pessoas banalizarem algo que é sagrado. A Bíblia é sagrada. Então todo mundo pega com as suas mãos e faz a sua interpretação do jeito que quiser. Chega numa praça pública e fica xingando as pessoas, chamando até palavrões indecentes. Meu Deus, que absurdo. Então a gente vai entendendo como é que é as coisas. Hoje em dia existem leis, por exemplo, se você distorcer uma fala minha, deformar a fala de alguém, existem leis que coíbem isso. Se você fizer um comentário e alguém distorcer o seu comentário de forma que prejudique outra pessoa, até o ponto de alguém tirar a própria vida, às vezes isso acontece. Uma interpretação errada. Imagine você que é o autor de um livro e você vê o seu livro sendo interpretado de uma maneira horrível para enriquecer alguém, para escravizar alguém, até mesmo para matar alguém, como a gente viu que Santo Agostinho diz isso, que a letra do Evangelho pode matar se faltar a graça da fé que cura. Então a gente precisa entender esse contexto. Não é simplesmente dizer, olha, a igreja fez isso e fez aquilo, sem questionar nada, só porque é contra a igreja católica, então eu já aceito de boa. Tudo que for contra a igreja, eu já aceito de boa, sem investigar. Você não gostaria de ver um comentário seu, uma obra sua, sendo mal interpretada, escandalizada? Alguém fazer um comentário sobre a sua obra e publicar esse comentário que a pessoa fez, publicar a sua interpretação. Veja, não é publicar o que você escreveu, mas publicar o que ela achou que você escreveu. Você, por exemplo, você pegou um comentário de alguém e não transmitiu aquele comentário de alguém. Você fez o outro comentário, fez a sua interpretação, escreve e publica aquilo que você imaginou. Lá na frente, aquilo que era original, não tem mais nada de original. Já
com licença da palavra, né, mas já avacalhou tudo. Aquilo que era para ser original, já ficou tudo, foi tudo por água abaixo. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o que a mãe igreja fez naquele período. Porque é que ela, né, não proibiu, mas ela restringiu por conta disso. Ela restringiu por conta disso, que estava havendo abusos, e abusos que levavam à morte de pessoas. Por exemplo, né, tudo começou com a heresia cátara, no sul da França. Essa heresia, meus irmãos, e tudo, veja só, tudo começou por uma leitura das Sagradas Escrituras interpretada sem a assistência do magistério da igreja, ensinando aquilo que a igreja não ensina. Ainda hoje tem essas heresias, né, que pegam uma leitura bíblica fora do magistério da igreja e ensina aquilo que a igreja não ensina. E isso causou morte de pessoas. Veja, essa heresia cátara foi terrível. Ela começou lá no sul da França, né, no século XII, e esses cátaros, eles faziam o quê? Eles eram contrários à maternidade. Agora, imagine você viver numa época em que existe uma seita, existe uma heresia que é contra a maternidade. Olha só que absurdo. Eles eram contra a maternidade. Então, o que eles faziam? Eles via na mulher grávida, via que ela estava possuída. Olha que absurdo. Porque, segundo eles, ela estava gerando a matéria. E eles eram contra a matéria, porque dizia que era obra do mal. Então eles faziam o quê? Eles matavam as mulheres grávidas. Olha que coisa terrível. Matavam as mulheres grávidas. E aí, quando a população descobria esses assassinos, fazia o quê? Iam lá e lixavam esses assassinos. Veja só que coisa terrível, meus irmãos. E foi porque, por causa de uma interpretação das Sagradas Escrituras sem o magistério da igreja. Agora imagine você, de onde a pessoa tirou, nas Sagradas Escrituras, que uma mulher grávida estava possuída, que merecia morte. Então veja só, uma interpretação errada causava a morte de pessoas. Aí quando a população descobria, ia lá e lixava esses assassinos. E assim criou-se uma terrível heresia no meio do povo. Eles invadiam propriedades, saqueavam, ateavam fogos, matavam as pessoas que se opunham a eles, que não defendiam, né, essas suas heresias. Tudo isso por conta de uma leitura bíblica, né, errada, de uma interpretação das Sagradas Escrituras errada. Imagine você, que coisa terrível, ser contra a maternidade. E daí como a sociedade vai crescer, vai multiplicar. Veja só que absurdo. E assim, meus irmãos, eles, né, traduziram os evangelhos, as cartas de Paulo, outros livros, traduziram para a língua, né, francesa, esses hereges, né, traduziram para a língua francesa, e faziam reuniões, se reuniam em pequenas reuniões, iam amontoando pessoas, e só aceitavam em seu grupo, né, em sua companhia, aqueles que se associassem a essas coisas. Aqueles que se associassem a essas coisas, eles aceitavam na sua, né, na sua companhia. Nesse contexto, e isso aí, meus irmãos, vai iniciar o quê? Isso aí vai dar início, lá na frente, em quê? Na Inquisição, na Santa Inquisição, que é um assunto para outro vídeo, né? Mas é isso aí que vai iniciar a Inquisição. Porque, veja, né, eles iam lá, matavam as mulheres grávidas, que ele pegasse pela frente, e, consequentemente, a população os matava também. E isso, já pensou isso desordenadamente? Isso perdeu o controle? Lá na frente vai culminar na Santa Inquisição. Diante disso, aí a igreja, como mãe e mestra, tem que falar, tem que tomar uma atitude, né? Tem que tomar uma atitude. Então, no Concílio de Trento, em 1546, né, a igreja vai restringir a leitura das Sagradas Escrituras. Mas veja como foi que ela fez e por qual motivo. Veja o que estava acontecendo, né, no contexto da época. Então é fácil alguém chegar e dizer, olha, a igreja proibiu a leitura das Sagradas Escrituras sem entender a história. Pessoas estavam sendo mortas por causa de uma interpretação errada. Que, aliás, né, o protestantismo também surgiu
por conta de uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. E ainda hoje tem de forma clara, né, resquício da heresia dos cátaros. O protestantismo, né, tem ainda hoje resquício da heresia dos cátaros. Dessa ideia de se juntarem por conta própria, dessa ideia de julgarem ter uma sabedoria maior do que a igreja, né? De viver em grupos, às vezes, né, grupos fechados, que só entram ali, naquelas esquinas, naqueles locais, só entram se fizer parte daquele grupo. Então, o protestantismo tem, de forma clara, resquício da heresia dos cátaros. Então é nesse contexto, meus irmãos, que a igreja vai restringir. Por quê? Porque eles publicavam os seus, né, livros, os seus comentários, né, as suas interpretações. Então a história ia sendo totalmente modificada. Então a igreja vai proibir essas interpretações, que isso não fosse publicado, não fosse escrito, né, e que não fosse, né, publicado. Que isso não fosse, né, publicado. Porque já pensou, né, a história do Evangelho, as cartas de Paulo, jamais iria chegar para a futura geração se alguém vai tirando do contexto, vai fazendo a sua interpretação, vai publicando e vai divulgando aquilo ali. Ou seja, é nesse contexto que a igreja vem e diz, não é assim que se faz, né? Não é assim que se faz. Quer ler as Sagradas Escrituras? Leia dentro do contexto dela, no contexto que ela foi escrita. Ou seja, né, a igreja está dizendo o quê? Que a Bíblia é o livro da igreja. Então você precisa usar a Bíblia o quê? Dentro do contexto da igreja. Usar a Bíblia na igreja. E não por uma interpretação, né, particular. Você pode ter a Bíblia de modo particular, fazer seus estudos, mas você não pode ir contrário ao princípio das Sagradas Escrituras. Lembra do início do vídeo que eu falei? Se você cria uma obra, se você escreve um livro, né, e vê aquele livro sendo deformado de uma forma, né, desonesta às vezes, que causa até a morte de outras pessoas, hoje existem leis que vão atrás e dizem, não é assim. Imagine um quadro, né, uma obra de um artista, alguém ir lá e dizer, não, essa pintura não está do jeito que eu quero, então eu vou modificar ela. Entende, meus irmãos? Então não é desse jeito que se faz, né? A gente não pode modificar a obra de ninguém. Então a Bíblia é obra, é o livro da igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo enviou ao mundo com a autoridade de ligar e de desligar. Então é nesse contexto que a gente deve entender essa questão de dizer, não, a igreja proibiu a leitura sagrada. Ela não proibiu a leitura sagrada, mas ela restringiu por conta das heresias. Porque senão vira bagunça, né? Vira bagunça. Como eu falei, qualquer obra hoje em dia, se alguém distorcer aquela obra, existem leis que punem essa pessoa. Mas com as Sagradas Escrituras, as pessoas querem fazer o que querem livremente. E aí causa até mesmo na morte de outras pessoas. Um comentário, né, é uma interpretação totalmente errada. E eles escrevem outros livros em cima disso e saem divulgando. Então, se você for olhar no contexto, a igreja, como mãe e mestra, só fez o que ela tinha de fazer. A missão dela de restringir esses hereges, de proibir essas publicações. Já pensou, você interpreta um texto errado, escreve e sai publicando a sua interpretação. Lá na frente, as pessoas não têm nada mais do evangelho genuíno, mas tem de suas heresias. Onde já se viu, né, uma heresia dessa e contra a maternidade. E aí virou essa coisa terrível que vai chegar lá na Inquisição. E como a gente viu aqui, né, o protestantismo ele tem esse resquício dessa heresia cátara. A gente vê em alguns comentários protestantes, são fechados, tem um ar de sabedoria mais do que a Igreja de Cristo. Como alguém vai saber mais do que a Igreja de Cristo? Se ela é, né, a coluna e o fundamento da verdade. Está escrito na própria Sagrada Escritura. Ela é a coluna, né, e o fundamento da verdade. E ponto final. E Jesus Cristo pediu para ouvir a igreja, né? Jesus Cristo disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Então, todas aquelas pessoas que querem tirar as Sagradas Escrituras do seu contexto, cometem um grande erro, cometem um grave erro. Hoje a gente vê pessoas escravizadas das Sagradas Escrituras. Como eu falei no início, né? Pessoas em praças públicas, com a Bíblia na mão, às vezes falando palavrões,
e sendo aplaudido. Pessoas fazendo o que querem com as Sagradas Escrituras. Aí não entende que a Bíblia, né, é o livro da igreja para ser usado dentro da igreja e não fora da igreja, de forma, né, fazer interpretações de forma particular e combater a igreja, como esses hereges faziam, né? Eles faziam de forma particular e quando era questionado, eles se julgavam mais sábios, melhor do que os padres da igreja, com uma sabedoria infinita, né? Se julgavam muito sábios. É o que faz hoje em dia muitos dos irmãos protestantes. Eles se julgam mais sábios do que a igreja, que moldou as Sagradas Escrituras. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo. É muita coisa que a gente tem para falar, mas não dá para falar tudo de uma vez, né? Tem que ir com calma. Mas dá para a gente ter aqui o quê? Uma pequena visão do contexto da época. Repito, né? A igreja não proibiu totalmente a leitura das Sagradas Escrituras, mas ela restringiu, porque era preciso, que estava vendo que abusos, pessoas estavam interpretando os textos bíblicos, publicando as suas interpretações, e aí a igreja, como mãe, precisava, né, tomar uma atitude. Então foi isso que aconteceu, né? Já dá para a gente ter aí uma visão um pouco melhor daquilo que os protestantes, né, nos acusam de dizer, não, a igreja proibiu a leitura. Não é bem assim. Você tem que ver o contexto e por quê. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.